too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. O apartamento de Francesca era um refúgio de paz. As janelas estavam abertas, permitindo que a brisa fresca da manhã invadisse o ambiente. Ela havia acordado mais leve, como se o reencontro com Rodrigo tivesse tirado um peso de seu coração. No entanto, a incerteza ainda pairava no ar. Sentada na poltrona ao lado da janela, uma xícara de café quente nas mãos, Francesca se permitiu revisitar os acontecimentos que os trouxeram até aquele ponto. Ela pensou na primeira vez que viu Rodrigo, aquele homem imponente e magnético que parecia carregar o mundo em seus ombros. Ele era tudo o que ela nunca imaginou que poderia ter, rico, poderoso e completamente fora do seu alcance. Mas havia algo nele, uma intensidade que a atraía como um ímã, um olhar que parecia enxergar mais do que sua aparência ou suas palavras. No entanto, junto com aquele magnetismo, havia uma arrogância que a deixava alerta, uma certeza de que ele não era um homem de compromissos. O primeiro toque das mãos dele em sua cintura ainda estava vivo em sua memória. Foi em uma noite de gala, quando ela trabalhava como garçonete em um evento para a alta sociedade. Ele havia se aproximado para pedir uma bebida, mas o que começou como um encontro casual se transformou em algo muito maior. Ele tinha o talento de deixá-la nervosa e segura ao mesmo tempo, como se a sua presença garantisse proteção e perigo em iguais medidas. Francesca respirou fundo. Ela não podia negar que tinha sido atraída para aquele mundo dele de forma inescapável. Mas não era só o luxo e o glamour, era a maneira como ele a fazia sentir-se viva, especial, como se fosse a única pessoa no universo que importava. Rodrigo, no entanto, sempre manteve uma barreira. Ele era reservado, envolto em mistério, como se tivesse medo de mostrar suas verdadeiras cores. A lembrança do abraço de Gabriel na festa recente voltou à sua mente, a expressão de fúria no rosto de Rodrigo, a possessividade que ela não podia aceitar. Francesca sabia que, se fosse ceder novamente, teria que ser em seus próprios termos. Ele precisava mudar. Ela não abriria mão de quem era para caber na vida de Rodrigo. Era tudo ou nada. Enquanto isso, Rodrigo estava no escritório, mas sua mente estava longe dos contratos e reuniões. Ele olhava pela janela panorâmica que dava vista para a cidade, os dedos tamborilando na mesa de vidro. Francesca. Ela havia invadido seus pensamentos de uma maneira que ninguém mais conseguia. Ele se lembrava da primeira vez que a viu, com seu sorriso tímido, mas genuíno, e seus olhos que pareciam carregar uma força silenciosa. No começo, ele havia tentado tratá-la como tratava todas as outras mulheres em sua vida, um caso passageiro, um alívio para a solidão que ele insistia em negar. Mas Francesca não era como as outras. Ela não aceitava metades, não se contentava com migalhas. Rodrigo se lembrava do momento exato em que percebeu que estava em perigo com ela, perigo de perder o controle que sempre teve sobre sua vida e seus sentimentos. E agora, lá estava ele, um homem acostumado a ganhar todas as batalhas, se vendo completamente derrotado por uma mulher que o desafiava em todos os sentidos. Francesca o fazia querer ser mais, ser melhor. Mas ele sabia que palavras não seriam suficientes para reconquistar a confiança dela. Ele precisava mostrar a ela que era capaz de mudar, que podia ser o homem que ela merecia. Naquela noite, Francesca decidiu sair para caminhar. As ruas estavam iluminadas pelas luzes amarelas dos postes, e o ar estava fresco, trazendo um alívio após um dia quente. Ela precisava de tempo para pensar, para organizar os sentimentos que ainda eram tão confusos. Ao passar por um pequeno parque, algo a fez parar. Um homem alto, de terno, estava sentado em um dos bancos, olhando para o céu. Rodrigo. Ela hesitou por um momento, mas ele já a havia visto. Ele se levantou devagar, como se estivesse esperando por ela. Francesca, ele começou, a voz grave e hesitante. Eu estava torcendo para te encontrar. Ela cruzou os braços, tentando parecer mais forte do que se sentia. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Pensando em nós, ele admitiu. Pensando em como eu estraguei tudo. Francesca, você foi a única pessoa que me fez sentir algo real em muito tempo. Eu fui um covarde. Tive medo de te perder, mas também tive medo de te assumir, porque assumir você significava enfrentar meus próprios medos, minhas falhas. Ela ficou em silêncio, surpresa com a sinceridade dele.
Rodrigo sempre foi um homem difícil de ler, mas naquele momento ele parecia transparente. Vulnerável. Você diz isso agora, mas como posso acreditar que você mudou, Rodrigo? Não é a primeira vez que você promete algo. Eu não sou uma aposta, nem uma distração. Eu quero mais do que isso. Ele deu um passo em sua direção, mas parou antes de invadir seu espaço pessoal. Eu sei. E eu não espero que você acredite só porque eu estou dizendo. Mas me deixa mostrar quem eu posso ser. Eu não vou te pressionar, Francesca. Eu só quero uma chance. Ela olhou para ele, o coração dividido. Era óbvio que Rodrigo estava sendo sincero, mas seria suficiente? Ela precisava de tempo para confiar novamente, mas também não podia ignorar o que ainda sentia por ele. Eu não vou mentir, Rodrigo. Eu ainda sinto algo por você, mas não vou me permitir sofrer de novo. Se você realmente quer provar algo, vai ter que ser com atitudes, não palavras. Ele assentiu, um pequeno sorriso aparecendo em seus lábios. É tudo o que eu preciso. Uma chance. Nos dias que se seguiram, Rodrigo começou a mudar de verdade. Ele passou a respeitar o espaço de Francesca, mas não deixou de estar presente. Ele mandava mensagens simples, apenas para saber como ela estava. Não havia declarações exageradas, apenas pequenos gestos que mostravam que ele estava pensando nela. Certo dia, ele apareceu no café favorito dela com um buquê de flores simples, sem o exagero que costumava caracterizá-lo. Eu só queria te agradecer por me dar a oportunidade de tentar, ele disse, colocando as flores na mesa antes de ir embora. Francesca começou a ver que talvez ele estivesse falando sério. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que precisava ser cautelosa. Seus sentimentos por ele ainda eram intensos, mas ela queria mais do que um romance avassalador. Ela queria algo real. Naquela noite, Rodrigo ligou para ela. Sua voz estava calma, mas carregada de emoção. Francesca, sei que não mereço pedir nada, mas gostaria que você fosse a minha companhia em um jantar especial. Só nós dois. Sem pressa, sem expectativas. Só uma noite para eu te mostrar quem eu sou de verdade. Ela hesitou por um momento, mas acabou aceitando. Talvez fosse hora de dar um passo à frente, de ver se aquele homem que ela tanto amava podia realmente se tornar o parceiro que ela sempre desejou. O jantar seria apenas o começo. O tempo passou e com ele, a conexão entre Rodrigo e Francesca se aprofundou. A princípio, havia algo de hesitante no relacionamento deles, uma expectativa não dita de que algo poderia dar errado a qualquer momento. Mas com o passar das semanas, o que antes parecia inconstante e incerto se transformou em um vínculo sólido, construído com gestos simples de carinho, respeito e uma compreensão mútua de que ambos queriam algo mais do que apenas um romance passageiro. Rodrigo não era mais o homem arrogante e distante de antes. Ele mostrava um lado mais suave, vulnerável e, surpreendentemente, dedicado. Sempre que Francesca precisava de apoio, ele estava ali, pronto para ser seu pilar. Às vezes, ele se surpreendia com a forma como ela o desafiava a ser melhor, não por palavras, mas pela sua atitude. Ela nunca o pressionou, nunca exigiu, mas ele sabia que, para conquistá-la de verdade, precisaria mostrar que estava disposto a mudar por ela, por eles. Nos primeiros meses, a dinâmica deles era tranquila. Francesca se sentia segura no relacionamento, mas também mantinha sua independência. Ela continuava sua vida com o mesmo vigor e determinação que sempre teve, mas com a diferença de que agora ela tinha ao seu lado um homem que a amava e a respeitava. Eles se encontravam frequentemente para jantares tranquilos, passeios no parque e viagens curtas. Cada momento juntos parecia renovar o vínculo deles, e Rodrigo mostrava, de forma constante, o quanto se importava. Até que, em um dia ensolarado de primavera, Rodrigo decidiu que era hora de dar o próximo passo. Ele convidou Francesca para um jantar em um restaurante elegante, um local intimista e discreto, longe dos olhos curiosos dos paparazzi. O ambiente estava perfeito, com velas acesas e uma música suave ao fundo, criando uma atmosfera romântica e acolhedora. O cardápio estava recheado de pratos sofisticados, mas o que realmente importava era o momento em que Rodrigo iria finalmente expressar o que sentia. Francesca, começou ele, a voz baixa e carregada de emoção, eu sei que já fiz muitas coisas erradas no passado, e não posso voltar atrás para corrigir tudo.
Mas, desde que você entrou na minha vida, tudo mudou. Você me mostrou o que realmente importa, e com você, aprendi a ser melhor. Quero que você saiba que, no fundo do meu coração, te amo. E não quero mais esconder isso. Francesca o olhou, surpresa, mas com um sorriso que se formava lentamente em seus lábios. Rodrigo, eu também te amo. E eu sei que você mudou. Eu vi isso em suas ações, em como você me trata. Mas, o que mais me faz amá-lo é o fato de você me respeitar, me apoiar e querer crescer ao meu lado. Ele sorriu, seus olhos brilhando com intensidade. Eu quero passar o resto da minha vida com você, Francesca. Quero te pedir, formalmente, que você seja minha namorada. E eu prometo que farei de tudo para te fazer feliz. Francesca sentiu o coração acelerar. As palavras de Rodrigo não eram apenas um pedido. Eram a confirmação de que, finalmente, ele estava pronto para a verdadeira intimidade emocional. Ela sorriu, seus olhos se suavizando. Sim, Rodrigo, eu aceito ser sua namorada. E quero estar ao seu lado, enfrentar os desafios da vida com você, construir uma história juntos. Os dois sorriram, se aproximando para um beijo suave, cheio de promessas silenciosas. Não era mais sobre os altos e baixos que haviam enfrentado. Era sobre o futuro que agora construíam juntos. Meses se passaram, e o relacionamento deles continuava a florescer. Rodrigo e Francesca viajavam juntos, conhecendo novos lugares, explorando o mundo com uma confiança recém-descoberta. Ele a apresentou a amigos próximos, pessoas que, até então, ele nunca havia deixado entrar em seu círculo íntimo. O relacionamento deles era respeitado por todos ao seu redor e, mais importante, respeitado por ambos. Rodrigo, no entanto, não estava satisfeito apenas com o fato de Francesca ser sua namorada. Ele sabia que a queria para sempre, sabia que ela era a mulher com quem ele queria construir sua vida. Depois de muitas conversas e reflexões, ele decidiu que era hora de dar o próximo passo. Em uma tarde calorosa de outono, Rodrigo organizou um jantar íntimo para Francesca em sua casa. Ele a surpreendeu com um cenário romântico, velas acesas, pétalas de rosa espalhadas pela mesa e uma atmosfera de sonho. O vinho estava aberto, e a comida, cuidadosamente preparada, fazia o ambiente perfeito para o que ele estava prestes a fazer. Francesca, disse ele, sua voz profunda e firme, eu sei que tudo aconteceu rápido, mas eu também sei o que sinto por você. E nunca fui tão certo de algo na minha vida. Quero te pedir algo muito importante. Quero que você seja a minha esposa. Francesca olhou para ele, os olhos brilhando com emoção. Ela sentia a mesma coisa, mas as palavras dele eram a confirmação de tudo o que ela havia desejado. Ela não precisava de mais nada. Ele era o homem que ela queria, o homem com quem ela sabia que poderia construir um futuro. Ela sorriu, sentindo um calor no peito. Sim, Rodrigo. Eu quero ser sua esposa. Naquele momento, o mundo ao redor deles desapareceu. O tempo parecia desacelerar, como se tudo se alinhasse perfeitamente para aquele momento de felicidade. O casamento de Rodrigo e Francesca foi um evento simples, mas inesquecível. Eles se casaram em uma cerimônia íntima, rodeados apenas pelas pessoas mais próximas. Não havia extravagâncias, apenas a presença de amor genuíno entre eles. Rodrigo a olhou enquanto ela caminhava até o altar, e seus olhos estavam cheios de admiração. Ele sabia que ela era sua, mas mais do que isso, ele sabia que ela o havia transformado em um homem melhor, mais forte e mais capaz de amar de forma incondicional. Ela não apenas o completava, ela o fazia ser melhor. E ele estava grato por isso. Após o casamento, eles celebraram com um jantar pequeno, rodeados apenas por alguns amigos íntimos e familiares. A recepção foi cheia de risadas, conversas animadas e promessas de futuro. Rodrigo a apresentou oficialmente a todos como sua esposa, e os dois estavam mais unidos do que nunca. Com o tempo, o relacionamento deles continuou a prosperar. Eles enfrentaram desafios juntos, cresceram juntos e aprenderam que o amor verdadeiro não se trata de perfeição, mas de aceitação, paciência e, acima de tudo, respeito mútuo. Rodrigo e Francesca sabiam que ainda havia muito por vir, mas uma coisa era certa: eles estavam prontos para enfrentar tudo juntos, de mãos dadas, com o coração cheio de amor e confiança. Afinal, eles tinham tudo o que precisavam, um ao outro. E assim,
o que começou como um romance improvável, se transformou em uma história de amor profunda, atenciosa e duradoura, uma história de que ambos, com coragem e dedicação, tornaram-se o melhor que poderiam ser, juntos. Após o casamento, Rodrigo e Francesca entraram em uma fase de estabilidade e felicidade que ambos haviam sonhado, mas que pareciam até mesmo relutar em acreditar. Cada dia ao lado de Rodrigo era como um novo capítulo em um livro que ela sabia que jamais terminaria. Eles estavam mais próximos do que nunca, seus corações pulsando no mesmo ritmo, sempre acompanhados por risos e conversas suaves. O lar deles, agora mais do que uma casa, era um refúgio de amor, paz e compreensão. Francesca passava os dias com a mesma determinação que sempre teve, agora com a alegria de saber que seu futuro estava ao lado do homem que amava. Rodrigo, por sua vez, ainda era um empresário bem-sucedido, mas sua vida tinha mudado de forma irreversível desde que ela entrou nela. Ele se tornou mais paciente, mais presente, acima de tudo, mais feliz. E então, um dia, a surpresa chegou. Francesca sentiu um pequeno atraso em seu ciclo menstrual, mas, inicialmente, pensou que fosse apenas uma questão de estresse ou rotina. Porém, à medida que o tempo passava, ela percebeu que o desconforto persistia. Com o apoio de sua melhor amiga, Caroline, ela decidiu fazer um exame de farmácia. E o resultado foi claro, positivo. A emoção tomou conta de Francesca quando ela observou as palavras simples, mas significativas, no teste. Ela ficou em silêncio por um momento, absorvendo a enormidade daquilo. Ela estava grávida. O que parecia uma possibilidade distante agora se tornava realidade. Ela sorriu para si mesma, sentindo o amor pulsando dentro de seu peito. Não importava quantos planos eles tivessem feito, essa era uma surpresa que ninguém poderia prever, mas que mudaria suas vidas para sempre. Ela pegou o celular e ligou para Rodrigo, seu coração batendo acelerado. Rodrigo, ela disse, sua voz trêmula de emoção, eu preciso te contar uma coisa. Algo maravilhoso. Rodrigo, em sua habitual voz calma, respondeu, o que foi, meu amor? Está tudo bem? Francesca deu uma risada nervosa, quase não acreditando no que acabará de descobrir. Rodrigo, você vai ser pai. Eu estou grávida. Houve uma pausa do outro lado da linha. Por um momento, Francesca pensou que ele estivesse tão surpreso quanto ela. Então, a resposta veio, suave, mas cheia de alegria. Francesca, isso é inacreditável. Isso é o melhor presente que eu poderia receber. Você e eu, vamos ser pais. Ela sentiu um alívio imediato, a tensão que se dissipava quando ele falou aquelas palavras, confirmando o que ela já sabia, mas que parecia um sonho. Vamos, Rodrigo. Isso vai mudar nossas vidas. Eu estou tão feliz. No dia seguinte, Francesca não sabia o que esperar ao contar a boa nova para a família de Rodrigo. No entanto, quando ela os viu, percebeu que a reação deles seria calorosa e cheia de amor. Eles estavam empolgados, talvez até mais do que ela mesma. E Rodrigo estava completamente extasiado com a ideia de ser pai. Meses se passaram com o brilho da gravidez de Francesca. Ela estava radiante, seus olhos brilhando com um novo sentido de propósito. O casal se dedicava com carinho ao planejamento do futuro, cuidando dos preparativos para a chegada do bebê, escolhendo um nome, pintando o quarto e, claro, criando uma rede de apoio com a família e amigos. E, finalmente, o grande dia chegou. Francesca estava no hospital, rodeada por Rodrigo, que segurava sua mão com firmeza, oferecendo-lhe apoio durante todo o processo. Ele a observava com um carinho indescritível, como se ela fosse a pessoa mais preciosa do mundo. O tempo parecia desacelerar enquanto as contrações se intensificavam, mas Rodrigo nunca a deixou sozinha, sua presença constante em cada passo. Eu estou aqui, Francesca. Eu estou com você, ele dizia a cada respiração ofegante dela, sua voz cheia de calma e confiança. Ela sorriu, mesmo entre as dores, sabendo que ele estava ali, e isso a fazia sentir-se mais forte. Quando finalmente ouviram o choro de Alice pela primeira vez, Francesca soltou um suspiro de alívio e felicidade. Era uma menina. O nome que eles escolheram estava finalmente completado, e com isso, um novo ciclo da vida começava para os dois. Ela olhou para Rodrigo, seus olhos cheios de lágrimas. Ela é perfeita. Rodrigo a beijou a testa, o coração transbordando de emoção.
Ela é nossa, Francesca. E vai ser a nossa felicidade todos os dias. Alice, sua filha, foi o centro do mundo de ambos. Ela era uma menina adorável, com olhos grandes e curiosos, e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Francesca e Rodrigo eram pais maravilhosos, e juntos, formavam uma família cheia de amor, harmonia e momentos preciosos. Alice crescia rápido, e com cada dia que passava, ela se tornava uma versão mais doce e encantadora dos dois. Rodrigo, que antes era tão fechado e focado em seus negócios, agora era um homem completamente diferente. Ele passava horas brincando com Alice, compartilhando momentos simples, mas cheios de significados profundos. Francesca, sempre atenta, ajudava a guiá-la, ensinando-lhe o valor do respeito, da gentileza e da compaixão. E, juntos, eles sabiam que ainda haviam muitos momentos a viver. O futuro estava repleto de possibilidades, mas uma coisa era certa: o amor que unia Rodrigo, Francesca e Alice era mais forte do que qualquer desafio que o destino pudesse trazer. Em uma noite tranquila, enquanto a família jantava, Francesca olhou para Rodrigo e sentiu uma onda de gratidão por tudo o que haviam vivido. Eu nunca imaginei que minha vida pudesse ser assim, ela disse suavemente, com você, com Alice, tudo é perfeito. Rodrigo sorriu, pegando sua mão sobre a mesa. Eu também, Francesca. Só que agora, mais do que nunca, tudo parece certo. Nossa família é o melhor que eu já tive. E com esses sentimentos, ambos sabiam que, apesar dos altos e baixos da vida, nada poderia separar o que haviam construído. O amor deles estava cada vez mais forte, mais maduro, e agora, com Alice em seus braços, eles eram completos. A história deles estava apenas começando, e o futuro era um capítulo que iriam escrever juntos, com mais paixão e carinho a cada novo dia. E assim, com uma nova geração de amor em sua vida, o romance de Rodrigo e Francesca continuava, mais profundo, mais forte, mais intenso a cada novo momento. E no coração de todos, havia sempre aquele gostinho de felizes para sempre, agora com a certeza de que o melhor estava por vir. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e laranjas enquanto Francesca, Rodrigo e a pequena Alice estavam no jardim da casa onde tudo se transformou em uma linda história de amor. O vento suave balançava as folhas das árvores e os risos de Alice ecoavam ao longe, enquanto ela corria com suas pernas pequenas e animadas, sendo perseguida por Rodrigo, que fingia estar completamente exausto, mas nunca deixava de sorrir. Francesca observava a cena com uma felicidade serena, os olhos fixos em seu marido e na filha que ela jamais imaginou que teria, mas que agora fazia parte de sua vida de maneira tão intensa e preciosa. Tudo o que ela sempre sonhou parecia se concretizar à sua frente, e mais do que isso, ela sabia que o amor que ela tinha por Rodrigo e o amor dele por ela não era algo passageiro. Era uma força imensurável, algo que os conectava e os fazia seguir em frente, dia após dia, juntos, com a certeza de que estavam destinados a essa vida. Ela se aproximou deles, sentando-se na borda da piscina, os pés tocando a água. Rodrigo se aproximou de Francesca, sorrindo com aquele brilho nos olhos que ela tanto amava. Ele se sentou ao seu lado, e ela encostou a cabeça em seu ombro, sentindo a segurança e o conforto que sua presença sempre lhe proporcionava. Você se lembra de como tudo começou? Perguntou Francesca, sua voz suave, mas cheia de emoção. Rodrigo olhou para ela, seus olhos profundos e sinceros, e sorriu. Claro que lembro. O caos, o perigo, a incerteza, e então você entrou na minha vida. Ele pausou, sorrindo de forma melancólica e apaixonada. Eu era um homem fechado, mas você me fez enxergar um mundo que eu nem sabia que existia. Você foi minha força, minha razão para mudar, para ser melhor. Você me deu algo que eu jamais imaginaria, amor. Francesca sorriu com um toque de nostalgia. Eu também me lembro de tudo. O medo que senti quando pensei que você não sentiria o mesmo. O quanto me machucava a ideia de você não me querer de verdade. Mas, ao mesmo tempo, sabia que tinha algo entre nós que não dava para ignorar. E quando você me pediu em casamento, com aquele olhar, foi como se o mundo tivesse finalmente se encaixado. Rodrigo a puxou para mais perto, envolveu-a em seus braços com uma força que só ele sabia demonstrar e beijou sua testa suavemente. Eu nunca soube o que significava ter alguém ao meu lado até você. Francesca, você não é apenas minha esposa, você é a mãe da minha filha, a mulher com quem eu quero passar o resto dos meus dias. E eu vou fazer o que for preciso para manter esse amor vivo.
Ela olhou para ele, um sorriso suave tomando conta de seu rosto. Eu te amo, Rodrigo. Para sempre. Os olhos de Rodrigo brilharam com emoção, e ele segurou a mão de Francesca com mais intensidade. Eu também te amo, Francesca. E não importa o que aconteça, você e Alice são a minha vida agora. Nunca haverá mais ninguém. Ali, no silêncio do fim de tarde, onde o amor deles parecia preencher o ar ao redor, eles estavam prontos para o futuro. A vida que construíram era sólida, verdadeira, e nada, nem ninguém, poderia tirá-la deles. O amor entre eles havia amadurecido, se fortalecido, e agora, com Alice, sua filha, nos braços, eles eram a prova de que o destino pode ser implacável, mas que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. Eles estavam prontos para mais uma nova fase. O futuro, que antes parecia incerto e repleto de dúvidas, agora era um livro em branco, esperando para ser preenchido com mais momentos de alegria, de conquistas e de um amor ainda mais forte. A noite se aproximava, e Francesca olhou para o céu estrelado, sentindo uma paz imensa invadir seu coração. As estrelas pareciam brilhar com um propósito, como se estivessem ali para celebrar a felicidade que ela finalmente encontrara. Ela respirou fundo, sentindo-se plena, e segurou firme a mão de Rodrigo. Eu não poderia pedir nada mais, ela disse, os olhos brilhando. Estamos completos. Você, eu e Alice. Rodrigo sorriu, e, olhando para ela, com a mesma intensidade que sempre a olhou, respondeu, e sempre estaremos. Você e nossa filha são tudo o que eu preciso. E, ali, sob o céu estrelado, com a risada de Alice ao fundo, com o amor que transbordava entre eles, Francesca e Rodrigo sabiam, sem sombra de dúvida, que seu amor era eterno. Eles tinham tudo o que sempre sonharam, uma vida juntos, um lar cheio de risos e, mais importante ainda, um amor que nunca se apagaria. Eles não apenas tinham um felizes para sempre, eles tinham um felizes para sempre real, uma promessa que se cumpria em cada olhar, em cada palavra, em cada gesto. E o melhor ainda estava por vir, fim.